E aí, povo que curte videogame, hashtag episódio 50! Bem-vindos ao Gamepad, o programa que te conta os paranauês para você manjar mais dos paranauês. Semana passada a gente falou de Real Time Strategy, estratégia em tempo real. E essa semana, então, vamos falar de turno. Turno, porque ele requer pensamento ainda mais tático, ele não veio exatamente da parte de ação e de combate. Na verdade, a gente pode dizer que as raízes da estratégia em turno, na verdade, são jogos de tabuleiro, tipo chess and go, xadrez, enfim, um monte de coisa assim. Você sabe até que xadrez e jogos de tabuleiro assim são considerados a forma de games mais antigas que existem? Sim, é verdade? Pois é, porque na estratégia em turno, tudo que você tem que fazer é predizer o que o oponente vai fazer. Então, por que você joga e daí ele, daí você, daí ele? Então, você tem que pensar quanto tempo vai demorar para você chegar onde você quer e quanto tempo vai demorar para ele chegar onde ele quer. Exatamente, como qualquer jogo de tabuleiro. Por que turno se dividiu em tantos subgêneros? Tem muito subgênero. A gente vai fazer diferente dessa vez. A gente não vai te contar a história, porque senão eu vou ficar introduzindo subgêneros no meio. Mas a gente vai dividir e te explicar todos esses mini-gêneros que nasceram dele. Beleza? O primeiro, é claro, é o clássico. O clássico, talvez a melhor maneira de te dizer, é tipo Civilization. Em Civilization, você controla alguma sociedade humana, então o jogo é sobre a evolução dessas sociedades. Você pode vencer de maneiras completamente diferentes. Você não precisa necessariamente destruir a base do seu inimigo. Você pode vencer por conta de cultura, você o dominou culturalmente, por exemplo. E daí, cada um vai fazer no seu turno. Se você está jogando no modo single player, a inteligência artificial assume o controle dessas outras raças possíveis. Tem jogos, tipo Heroes of Might and Magic, que vão ser exércitos de criaturas, tipo, mitológicas. Tem Panzer Wars, por exemplo, que também é guerra. E tem Age of Wonders, que além de ter um pouco de high fantasy, trata de uma batalha entre diversas espécies e raças de criaturas. É bem interessante. Se você gosta de batalhas complexas e enormes, na qual você controla um império inteiro, você vai gostar do nosso segundo tipo. O segundo tipo chama 4X. Explore, Expand, Exploit, Exterminate. O que significa? Explore o terreno, explore, a sua vida. Expanda o seu império. Exploit, que é tipo explore o coleguinha, mata o coleguinha, pega a informação do coleguinha. E, finalmente, extermina o coleguinha. Certo? Ficou uma boa explicação, gente? Deu para entender? Teve um cara chamado Alan Emmerich, que quando viu o jogo Master of Orion, falou, eu acho que eu vou dar este nome para esse subgênero, e isso pegou. Aqui, você pode ter, sim, uma vitória não violenta. Você pode exterminar o seu coleguinha de maneiras diplomáticas. Porém, contudo, é muito importante que siga exatamente essa fórmula. Tem um jogo chamado Rome Total War, que é desse estilo, e daí muito provavelmente você conhece, fica mais fácil de você entender. O nosso terceiro tipo é turno e tático. O que isso significa? Significa que na movimentação do seu personagem, você tem que ter algo muito mais próximo da realidade. Pelo menos parece, assim. Se você pegar jogos como Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics, eles parecem um jogo de tabuleiro. Então, para você se movimentar e como você vai atacar o seu inimigo, tem que ser meio que próximo da realidade. Sim, a maioria desses jogos, desde o começo, como Battle of Westnot, gostam de misturar um pouco de fantasia. Tem um que eu gosto bastante, chamado Shadowrun, que ele mistura, tipo, turno, fantasia, cyberpunk e tático. É bem legal. E se você gosta de uma versão moderna, tem o XCOM, o Enemy Unknown, que é uma reimaginação de um jogo chamado UFO, Enemy Unknown. A diferença para agora, o moderno, é que o moderno é tático, enquanto o antigo não se encaixava muito bem aí nessa fórmula. Para quem gosta de história real, história verdadeira, tem todo um gênero chamado Wargames. Em Wargames, o objetivo é simular abstratamente uma batalha que não pode não ter vindo da história real, mas ela tem que ser plausível, o que significa que não pode ter alienígenas no meio, por exemplo. Tem que ser algo que, em termos de história que você aprendeu na escola, funcionaria. Tem alguns jogos que você pode experimentar, como Nobunaga's Ambition ou Romance of the Three Kingdoms. Ambos muito interessantes, ambos nasceram aí no Wargames. O quinto tipo chama artilharia. Artilharia significa que tem uma trajetória que você tem que calcular, porque você está atacando algo no inimigo. Pode ser que você esteja atacando uma bala de canhão.
pode ser que você esteja atacando pássaros. Qualquer coisa funciona. Então, por conta disso, coisas extremamente variadas. Por exemplo, Worms, que é completamente diferente de War of Tanks, que é completamente diferente de Angry Birds, seguem o mesmo estilo e a mesma mecânica. Portanto, são todos de artilharia. Só que cada um mais ou menos de um jeito. E se você é um pouco mais velho, talvez você experimentou o Gunbound Online, que também tem uma mecânica de artilharia. Uma coisa bem bacana da estratégia em turno foi o quanto ela influenciou várias coisas, o que é óbvio, porque afinal, como a gente comentou, jogo de tabuleiro é uma coisa super antiga. Se você pegar jogos de Tower Defense, e para a gente não deixar muito abstrato, vamos pensar num exemplo, tipo Plants vs Zombies. No Plants vs Zombies, jogo de celular, você tem que proteger a sua casa de invasões zumbis, e para isso você coloca um monte de plantinha no seu jardim. Tower Defense geralmente é em tempo real, que significa que os zumbis vão vindo e você vai plantando, tudo acontece ao mesmo tempo, existe uma pressão para que você faça as coisas rápido. O lance é que o pensamento é um pensamento de turno, porque você sempre é apresentado a um tipo novo de zumbi. E daí você descobre o que ele faz, e daí você tenta planejar. Então, antes dos zumbis chegarem, tem um tempinho para isso acontecer, você vai ali plantando coisas que são bem específicas, porque você está tentando predizer o que o cara, o que o zumbi vai fazer e os zumbis que vão chegar. E é por isso que a gente diz que é um pouco de mistura. Apesar de ter a pressão da estratégia em tempo real, o pensamento tem muito a ver com estratégia em turno. Alguns jogos, inclusive, vão tentar misturar de verdade RTS com turno, como XCOM Apocalypse. O que acontece é que geralmente fãs que estão numa área em outra acabam não gostando muito, por exemplo. Então fãs de XCOM, que era turno, acharam que Apocalypse é meio que a ovelha negra da família. Talvez se você vê com olhos meio novos, talvez você possa curtir se você gosta das mecânicas de ambos. Eu acho que vale a pena você pelo menos tentar. A estratégia em turno está muito em voga hoje para a galera de desenvolvimento indie. E tem algumas coisas que você deveria experimentar e eu queria te dar a dica. A primeira é Mythbusters e a segunda é um jogo chamado Frozen Synapse. O que eu curto desse jogo é que você controla aí várias unidades, mas é o que você pode mandar os seus soldados fazer. Tem uma variedade muito interessante, além de ter modos muito malucos. Você vai ter missões desde, sei lá, resgatar ou escoltar reféns, até um modo deathmatch, então tem para todo mundo. Assim. E isso é bem legal. Inclusive, para ir nessa onda, tem muitos jogos que estão se apropriando dos espaços para virarem open source, ou seja, um monte de gente vai lá e cria o que quer em cima. Alguém faz uma base e o jogo vai evoluindo. Tem inclusive o Free Civ, que sim, seria uma versão grátis de Civilization, que vale a pena tentar. E já que na semana passada eu dei uma dica sobre ficção científica, eu vou continuar no tema do futuro. E vou dizer para você que um dos melhores jogos de estratégia em turno que eu já joguei, um dos jogos que eu mais gostei, também é do Sid Meier's, o cara que faz Civilization, chama Alpha Centauri. Então, sim, se passa no futuro. Essa é a minha dica para você começar a experimentar a estratégia em turno. Enquanto isso, me manda e-mail, higienebrasil@higiene.com, que eu faço um Gamepad somente para você. Beijo, tchau!